Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Estamos mais aqui para um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Como diz o apóstolo São João, escreveu isso, Jesus falou: examinais as Escrituras para encontrar nela a salvação. As Escrituras que dá testemunho, da fé da igreja cristã, da igreja católica apostólica romana, da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E bendito seja Deus por isso, Vamos falar hoje um pouco sobre a integridade da doutrina, tão exigida pelos apóstolos, pelos primeiros pais da igreja, tão ensinada, tão ministrada, para os novos ordenados, para os seus sucessores. O que foi exigido doutrinalmente, pelo próprio apóstolo São Paulo. Nós vemos nas Escrituras, quando nós nos deparamos, nas ordenações dos dois jovens bispos, São Timóteo e São Tito, Quando nós vemos ele doutrinar o bispo jovem Tito, dizendo para ele no capítulo 2, um exemplo, o capítulo 2, versículo 1 da tradução da Bíblia Ave Maria e demais outros manuscritos que traz essa tradução. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. É óbvio, está claro, que o pedido dos primeiros pais da igreja foi que a integridade da doutrina fosse anunciada. E o que contém essa doutrina? Essa doutrina ela contém vários ensinamentos da igreja cristã. Contém vários ensinamentos cristológicos, do próprio Cristo. São ensinamentos que a igreja recebe em pessoa, recebeu através dos primeiros pais da igreja, os apóstolos, as cabeças, como doutrina, como regras. Por exemplo, são tantas regras de fé, dons, dogmas, proclamações, pontos, a doutrina do batismo. Aqui o próprio São Paulo escreveu a doutrina dos vários batismos, se é que foi Paulo que escreveu Hebreus. A doutrina dos vários batismos, a doutrina dos que se batizavam em favor dos mortos. São doutrinas antigas bíblicas que ficaram ali mesmo na era apostólica. Nós só temos um batismo hoje. É o único batismo cristão. O Efésios é claro em dizer, Efésios 4, só há um só batismo. Mas no canal passado eu trouxe vários batismos na época de Jesus, da Sagrada Escritura. Tem o batismo de Eunuco, tem o batismo de João Batista. O que era mais conhecido eram esses dois batismos, o batismo de penitência e o batismo do sacramento, o cristão, o batismo cristão. Então, para diferenciar um do outro, doutrinalmente falando, era falar do batismo em nome de Jesus e o batismo em nome de João Batista, ou batismo de penitência. Veja que Paulo, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, interroga aqueles 12 homens, em que batismo fosse batizado. Do batismo de João, porque tinha essa linha desses dois batismos, essas duas linhas. O batismo de João, não, o batismo de João era de penitência e tal e coisa e tal, para que eles pudessem receber o sacramento do batismo, que era o batismo em nome de Jesus. Aí é que vem o mau entendimento por algumas falsas heresias, por algumas falsas doutrinas. Dizer que os apóstolos não seguiram à risca o pedido de Jesus, que quando Jesus diz em Mateus 28:19, Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eles já querem dizer que Pedro, em Atos 2:39, disse: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus. Ou seja, essas heresias batizam seus clientes colocando água na cabeça ou mergulhando, dizendo: eu te batizo em nome de Jesus. Não diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Então, por isso que Paulo pede para os novos ordenados
para os novos que estão chegando à igreja, para os novos consagrados, pela integridade da doutrina, porque os apóstolos sabiam, foi ministrado por Jesus, sabia, tal como sabia que em Atos 20, 29, Paulo diz: sei que depois da minha partida, lobos vorazes se introduzirão entre vós, que não pouparão o rebanho, para ensinar o quê? Doutrinas sorrateiras, doutrinas diabólicas, não é? Então, para os novos consagrados da igreja, é óbvio que eles têm que zelar pela integridade da doutrina. Porque há uma doutrina a ser zelada, há uma doutrina a ser ministrada, há uma doutrina que é intacta, que é perfeita, que foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo em pessoa durante 3 anos e 40 dias, porque Jesus ainda passou 40 dias aqui na terra depois que ressuscitou. Então, eles pedem, eles exigem para que os novos consagrados, para que os novos eleitos zelem e que os seus ensinamentos sejam conforme a integridade dessa doutrina. Há uma doutrina a ser zelada, há uma doutrina a ser anunciada, a ser divulgada. Então são as ordens, são os dogmas, são a multiforme, vamos usar essa palavra para tantas leis da fé, doutrina da fé para isso, doutrina da fé para aquilo, doutrina da fé para muitas coisas, essa diversidade que a sã doutrina abrange dentro da igreja cristã, não é? Há uma sã doutrina grandiosa e profunda. O próprio escritor de Hebreus diz isso no capítulo 5, verso 13. Vós ainda necessitais de leite, porque como crianças. Porque a doutrina, ela é profunda, ela é grandiosa, ela é como um mar que não tem pé, né? A água que jorra do templo no 47 de Ezequiel é prova disso. A água que dá no tornozelo, na água que dá nos joelhos, na cintura, depois é uma água que não pode mais tomar pé. Assim é a sã doutrina salvífica da igreja de Cristo, né? Então, a doutrina também serve para dar discernimento aos eleitos, aos membros dessa igreja, a tal ponto que através dessa doutrina deve-se rebater apologeticamente falando, combater as heresias. E aí nós olhamos para os espelhos da nossa fé, Santo Agostinho, São Jerônimo e tantos outros que foram apologetas, que combateram as heresias que tentavam destruir essa doutrina, que tentavam deturpar a integridade da doutrina salvífica. E aí é onde ele diz, no capítulo 1 de Tito, verso 9, presta atenção. Ele diz assim: firmemente apegue-se à doutrina da fé, tal como foi ensinada, pácata, aqui está, ensinada por eles, que já receberam de Cristo, e que eles já passaram para os novos ordenados, para os sucessores, para poder exortar segundo a sã doutrina. Aqui está. Para poder exortar, para poder ensinar, para poder ministrar, conforme essa sã doutrina salvífica. E essa sã doutrina, repito, abrange muitas coisas da igreja, né? Fé e ciência, doutrina social da igreja, não é? Os sacramentos, a ministração desses sacramentos, a celebração do seu culto principal, o santo sacrifício, não é? O que é doutrina, o que é dogma, as proclamações que o Santo Padre o Papa faz, a canonização dos santos, não é? O ano da graça, o ano para a fé, vivemos aí o ano da fé, né, que foi uma maravilha. Então, isso está dentro do quê? Desse conjunto chamado de sã doutrina, que abrange todas as doutrinas da igreja, com aquilo que a igreja concorda, né? Com aquilo que está a par da igreja, que está assinado, que está carimbado, que tem o aval da Santa Mãe Igreja. E aí vem a parte final, né? Tal como foi ensinada, para exortar segundo a sã doutrina e a rebater os que contradizem,
Opa, aqui está a apologética. Para ser um bom apologeta, tem que conhecer a sã doutrina salvífica de Cristo que ele colocou na sua igreja. Por isso que quando ele envia, ele diz: quem vos ouve, a mim ouve. Então veja essa integridade da doutrina. É verdade que muitos bispos, padres, se tornaram hereges. Como é que se torna herege? Não concordando com a doutrina da igreja. Um exemplo é, um padre ele não pode revelar um segredo de confissão. Ele é excomungado. Ou seja, ele está saindo de dentro da doutrina, ele está rompendo as barreiras da doutrina, não é? Que a confissão é um sacramento. Então é um segredo que não pode ser revelado, não é? Então se ele é revelado, ele é descoberto com provas, ele é excomungado, ele não é mais padre. Como diz aqui no Nordeste, perde a batina, né? Então essas regras, esses ensinamentos, dentro dessa sã doutrina, essa sã doutrina, ela é abastecida por três colunas. Por três colunas. Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Essa sã doutrina, ela é segurada por essas três colunas, né? Por essas três colunas. Então, essas três colunas, elas abastecem esse conjunto de doutrinas da fé que fica dentro da sã doutrina, né? Eu comparo a sã doutrina com o planeta Terra, né? O planeta Terra. Aqui no planeta Terra há vários tipos de seres humanos. Tem pessoas de classe alta, classe média, classe baixa, ou seja, pobre, né? Tem branco, tem pardo, tem morenos, né? Assim, vários tipos de pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Então, e tudo isso está onde? Está no planeta Terra. Então, a sã doutrina, ela abrange isso. Há isso dentro da sã doutrina salvífica da igreja, né? Como nós vemos o próprio apóstolo dizer isso. A sã doutrina também, ela defende a integridade dessa fé, que tem como centro da sã doutrina Cristo, e Cristo eucarístico. O centro da sã doutrina, ensinada pelos primeiros pais da igreja, os apóstolos, ela tem como centro o pão vivo descido do céu, Cristo vivo na Eucaristia. É a Eucaristia, é a centralidade dessa sã doutrina. Então não tem para onde correr, não tem para onde passar. Veja que Jesus diz no capítulo 10 de João, ele diz o seguinte, no capítulo 10 de João, vamos pegar aqui, que quem tenta subir por outra porta, preste atenção, isso é fora da doutrina. Em verdade, verso 1, em verdade vos digo, quem entra pela porta no aprisco das ovelhas, quem não entra pela porta dos apriscos das ovelhas, mas só por outra porta, é ladrão e salteador. Aqui está. Então, quando nós tentamos buscar a salvação em Jesus, fora da integridade dessa doutrina, fora das regras cristológicas, deixada pelos apóstolos, implantada pelos apóstolos na própria igreja fundada por ele, seguindo assim sua ordem, quem vos ouve a mim ouve, e tenta subir ou tenta buscar outra porta, outra doutrina que não é essa, então Jesus disse, é ladrão e salteador. Não podem entrar por a porta, porque só há uma porta, só existe uma porta, e essa porta é Jesus vivo na Eucaristia. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente. O pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço pela salvação do mundo. Mas o mundo quer outro tipo de salvação, quer buscar a salvação em outras coisas, completamente diferente daquele que ensina como eixo, como centro, a sã doutrina salvífica. Então, nós vemos essa exigência para os novos ordenados, para os novos bispos, para os novos padres, ou seja, presbíteros, para os novos diáconos. Há uma doutrina, há um ensinamento teológico,
há uma hermenêutica, não é? Há uma escatologia a ser zelada. Então isso é recomendado para os novos ordenados, não é? Há o sacramento da ordem, há os sacramentos a ser zelados, não é? E a ser anunciado e vivido. Veja, por exemplo, o que ele diz, o próprio apóstolo São Paulo diz à igreja de Roma, no capítulo 16, versículo 17. Preste atenção. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos. Nós estamos vendo escândalos com esses divisores que estão se denominarem já sedo-vacantistas, outros que não aceitam o Papa Francisco, que rezam para o Papa Emérito, dizendo que o Papa Emérito é o Papa deles, não é? Doutores, professores, não posso citar o nome, mas está aí, professores, né? Professores, está aí, eu não posso citar nome. Essas pessoas, sorrateiramente, essas pessoas, elas querem fraudar, elas querem arrebentar a porta da sã doutrina. Essas pessoas, como o cisma ortodoxo, o anglicanismo, o protestantismo, a revolta protestante, né? E tantas outras, véteros católicos, né? Veja, mais uma vez ele diz que rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalo. De que maneira? Apartando-se da doutrina que recebestes. Pácata, apartando-se da doutrina de Cristo. Apartando-se da doutrina que traz consigo o sucessor de Pedro, o Papa legítimo. Então veja que essas pessoas já não pertencem mais à doutrina salvífica. Elas já não pertencem mais às ovelhas verdadeiras. Já não pertencem mais, elas estão desligadas daquele que recebeu as chaves, que tem o poder de ligar a eternidade. Tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, Mateus 16, 19. Então veja que essa doutrina, ela tem uma ligação com a eternidade, com o céu glória, que para se corromper, pula fora, sai fora dessa sã doutrina. Então, eu sou ladrão e salteador, porque eu estou tentando buscar a salvação fora da integridade da sã doutrina salvífica, que está na igreja verdadeira. Veja o que diz o apóstolo, verso 18. Ele diz, vitai-os. E no verso 18 ele diz, esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre. E com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, engana os corações simples. Tá aí. Esses que dividem, que estão causando divisões. E eu não vou falar aqui fora com as doutrinas, falsas doutrinas protestantes, não. Eu estou falando aqui de doutrinas falsas que se dizem católicas, que se chamam católicas, que traz a palavra católica. Não é? São doutrinas falsas. No momento em que romperam com o sucessor de Pedro, o legítimo, os sacramentos ministrados por aqueles padres, por aqueles bispos, são falsos. Eles se tornam falsos. Assim como o anglicanismo. Porque eles perdem o quê? A sucessão apostólica. Porque o milagre da transubstanciação, os sacramentos só são válidos para quem tem sucessão apostólica. Aqueles que foram ordenados pelos apóstolos, que vieram desses ordenados, que tem essa sucessão apostólica. Veja, o Papa hoje ele é o sucessor de Pedro. Por quê? Porque veio 267 papas de Pedro, que foi ordenado por Cristo, até chegar em Francisco. Isso é uma sucessão papal. Os sucessores, o bispo de Roma, os sucessores de Pedro. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, até chegar Francisco. Você está compreendendo? Você está entendendo? A integridade da doutrina. Estamos aqui em cima. Fica óbvio que temos que evitar esses que fazem racha, esses que estão dividindo e estão levando pessoas. Jesus disse em Mateus 24, que até os eleitos seriam enganados por eles. A Virgem Maria alertou que haverá uma igreja falsa no Vaticano.
Então presta atenção. Olha o que disse o apóstolo São João na sua segunda carta. Presta atenção. Na segunda carta de João, só tem um capítulo, a partir do versículo 7. Olha o que São João escreveu. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora. Tem muitos católicos sendo seduzidos por os tais professores aí, né? Que começa com E e termina com O. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer porque a perseguição que está ali, ó, no meu pé, a perseguição é voraz, né? Então esse tal professor, ele está convencendo muitos católicos a sair, né, a se revoltarem contra o Papa Francisco. Esse tal professor, que já foi refutado por várias pessoas, vários católicos que têm conhecimento, está refutando esse herege, né? Está refutando esse herege, que se diz católico, de uma TV, né, que traz o nome de Nossa Senhora de Fátima, né? Já chega, já falei demais. Vamos lá. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam que Jesus Cristo se encarnou. Aí está. Por quê, amados? Porque perdeu a sucessão apostólica. Então, os padres deles, esses padres hereges, também os sedo-vacantistas veterocatólicos, também, a carne, ou seja, as ofertas do pão e do vinho, o milagre da transubstanciação não acontece. Veja, não crê, porque se acreditasse não teria saído dos nossos. O próprio João vai dizer, aqui no capítulo 2, versículo, primeira carta de João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora, e já ouvi dizer que o anticristo vem. Pois bem, já há muitos anticristos no mundo. Por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dos nossos, mas não era dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Aqui está. Não era dos nossos. Porque eles saíram da igreja verdadeira para assim e estão criando uma igreja falsa católica dentro da própria igreja verdadeira, se dizendo católicos. Olha o que Satanás é capaz de fazer. Não há o cisma ortodoxo, a revolta protestante, o anglicanismo e o diabo a quatro de falsas doutrinas. Agora a última cartada do diabo, a última carta na manga de Satanás é essa. E esses tais aí vão eleger um dia o Papa falso, porque eles mesmos é quem vão assassinar o Papa legítimo para colocar um falso no lugar. Eles mesmos. Mas o Papa falso, ele não é o sucessor de Pedro, por isso ele não tem o Espírito Santo, ele não tem a fé verdadeira dentro dele. Ele vai começar a fazer coisas horrendas. Vai ser fácil perceber. E aí onde muitos católicos, se não têm o conhecimento, que não conhecem dessas coisas, vai passar para as falsas doutrinas. Porque ele diz, esse Papa agora está ordenando mulher padre, esse Papa agora está casando gente do mesmo sexo. Quem vai fazer isso? O Papa falso. E quem vai levar a culpa? A igreja verdadeira. Mas em um conclave às escondidas, a igreja verdadeira, com os bispos verdadeiros, vai eleger o verdadeiro Papa. É onde virá o triunfo do coração, do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração da Virgem Maria, dito no próprio segredo de Fátima. Veja, ele diz assim, verso 8. Acautelai-vos, pois, acautelai-vos para que não percais o fruto do nosso trabalho. A igreja verdadeira não vai perder o fruto. Não vai perder. Com tudo isso de heresia que se tem por aí e de sofrimento que ela vai passar antes da vinda de Cristo, ela não vai perder seu fruto, né? Verso 9. E recebereis a recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Pácata. Não está na integridade da doutrina, não tem Jesus. Não adianta dizer, eu sou de Jesus. Eu estou salvo. O Senhor está escrevendo meu nome agora no livro da vida. Não adianta. São palavras. Esse povo só me honra só com a boca. Só de lábios. Como diz Isaías 29, 13. Me honra só com os lábios. Não tem obras. Vamos lá.
Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Pácata. Se alguém vier à tua casa e não trazer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o sauda toma parte em suas obras más. Aqui está. Quem sobe por outra porta, por outra doutrina, disse Jesus, é ladrão e salteador. Então, meu querido irmão, vamos zelar pela integridade da doutrina, não é? Vamos ler o Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico, os livros que nos instrui cada vez mais a sermos mais fortes, a termos mais conhecimento, o que disseram os santos padres na fé católica. Porque é essa a doutrina verdadeira, é essa a doutrina, só há uma doutrina. Mas o apóstolo São Paulo diz que nos tempos nossos de agora ia acontecer isso, preste atenção. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Pácata, aqui está. Nós estamos na época. Você vê tudo o que eu falo, que trago aqui nesse canal de doutrina, são poucas as visualizações. Já não suportam mais a doutrina da igreja. Já não aceitam mais. É um povo que quer viver uma fé light, uma fé alienada, com doutrinas falsas, como espelhos. Vê se não é, olha o termo do verso. Mas levado pelas próprias paixões e pelo prurito de escutar novidades, ajuntarão mestres, uma série de mestres para si. Aqui está. Apartando o ouvido da verdade, se atirarão às fábulas, que são essas doutrinas falsas, esses contos de comadres. E o que é pior, passam por as casas. Veja, no 3:5. Ostentarão a aparência de religiosidade, mas desdenharão a realidade dessa gente. Afasta-te. Deles fazem parte aqueles que se insinuam jeitosamente pelas casas, enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões. Aí está. Passe para a minha igreja e você já está salvo. Não é preciso nem exige da pessoa nem sequer um arrependimento, nem sequer até um ato penitencial. Porque os pecados, doutrinalmente falando, biblicamente falando, são perdoados através do sacramento da confissão. Está nesse canal, eu já trouxe. Nas Sagradas Escrituras, falando do sacramento da confissão. A confissão na Bíblia. Então, meu querido senhor, minha querida irmã, quem são esses que estão dentro do trono desse João? No livro do Apocalipse. O ancião respondeu, esses foram os que vieram do meio da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Que nós também alvejemos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe a todos. Aqui está esse canal do Fábio Pentecoste. Se inscreva nesse canal e aqui dê o joinha para a honra e glória de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.